Olá, temos mais um programa do Painel Feminino, programa feito para vocês, mulheres da nossa cidade, Cubatão e também da região. Fiquem aí, eu já volto para mais um programa. Gente, mais um programa do Painel Feminino e hoje eu trouxe uma artista, realmente uma artista aqui da nossa cidade, é a Daniela Martins. A Daniela ela é cantora, ela é professora de música e ela tem um trabalho bem lindo aqui na nossa cidade, né? Junto com o Instituto Cubatão Sinfonia, mas ela vai falar também um pouquinho sobre a carreira dela. Depois a gente vai entrar nesse assunto do Instituto. Prazer ter você aqui, Daniela. Prazer você, Cris. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui na TV Polo, que é uma TV muito querida de Cubatão. Vamos lá. Dani, você é uma cantora, você tem trabalhos profissionais, mas como é que você chegou na música? Você começou desde pequenininha nesse caminho? Comecei cantando na igreja, era um grupo de crianças na época. Na São Francisco? Na São Francisco, que cantava. E aí fui tendo a vontade de estudar música, entrei no conservatório, né? Na época era conservatório, agora já é uma escola técnica de música e dança, mas na época era só o conservatório. E fui fazendo aulas. Lá eu entrei e fiz aula de flauta transversal e fiz aula de piano. Dentro do curso, você vai aprendendo várias coisas. Tem aula de técnica vocal, tem canto coral, tem harmonia, percepção, história da música, folclore. É uma porção de coisas, né? Acabou que eu saí habilitada, né? Fiz o curso, que aí até se transformou nessa escola técnica. E eu não me lembro o ano agora, mas saí formada em flauta transversal, com o piano sendo complementar. E aí, tempos depois, eu voltei de novo no conservatório e fiz um outro curso, que era um curso de regência, para você reger, pode ser um coral, ou até um grupo de câmara, né? Foi um curso também técnico, concluí. E depois disso também aí fui fazer faculdade. Aí entrei na faculdade de educação musical e depois fiz pedagogia, fiz as duas coisas mais ou menos simultâneas, uma loucura até, né? Mas foi aí que foi entrando essa parte profissionalizante. Mas fora tudo isso, eu sempre estive na música, né? Eu fiz parte da banda sinfônica, que é um patrimônio, né, cultural da nossa cidade. Fiz parte do Zanzalá também, outro patrimônio, né, artístico. E sempre tive o grupo da igreja, né? Hoje se chama Jesus Música Viva, esse grupo. E é um grupo antigo, sou já a terceira geração, né, dos músicos que estão lá. Tenho trabalho como cantora também, canto em casamentos, canto em festas, eventos assim que contratam. É uma banda? É uma banda, a banda Devotion. A gente faz eventos e fazemos todo tipo de evento. E depois que você se formou, Dani, você passou já a dar aulas de pedagogia ou de música, aliando as duas coisas? Sim, eu fui para a aula da música, dei muita aula de música, dei aula em escolas particulares, em Santos, eu fui muito para Santos, tinha muita escola de música mesmo, aula de canto, e depois dei aula no Projeto Guri, que é um projeto do Estado, que dá aula de música, dá aula de canto coral. Onde, em Santos? E no Guri eu dei aula começando no Guarujá, lá tinha um polo lá. Depois eu fui dar aula em Santos e também dei aula num lugar assim super exótico, que foi em Bertioga, numa aldeia indígena, onde lá tinha uma escola, existe a escola ainda, né? A escola chama Iemboaporã, e lá tem aula, né? Tinha aula na época, não existe mais o projeto lá, né? Mas tinha aula de músicas para os índios, né? A escola era formada basicamente por professores índios, né? Agora se chama povos originais, né? Originários, né? Originários, isso. Então, eles mesmos eles estudaram na USP, fizeram pedagogia. Nossa, que bacana. E eles mesmos que davam aula para os próprios índios. Eles davam aula na língua materna deles, né? Que lá eles eram tupi-guarani. E como que chegou esse convite para você, essa curiosidade? Então, eu por ter trabalhado no Guri e em outros polos, ofereceram esse polo, né? Uma colega que inclusive trabalha comigo hoje no Sinfonia, a Déblas, falou, vai abrir vaga lá, vai lá, faz o teste, né? Aí fiz a entrevista, tudo, levei meu currículo. Eles gostaram, entrei, fiquei muitos anos nesse núcleo indígena, fiquei muitos anos, aprendi a cantar algumas canções com eles, na língua deles. Outras a gente transformava, tipo, né, a gente cantava Canto do Povo,
E tinha que pegar do português, passar para o Guarani para cantar com eles, né? A música do Caetano, né? Mas a gente cantava em Guarani com eles. Nossa, que experiência. Foi uma loucura, assim, mas foi uma experiência muito bacana. Mesmo que lá tinha algumas condições bem difíceis, né? O trajeto era difícil, porque longe, né? Longe, uma estrada de terra, que quando chovia, Cris, era muita água para o carro passar. E um rio que é da própria aldeia, que cerca ali, às vezes subia a maré, o negócio não passava mais, não passava carro, não passava nada. Eram umas condições assim meio precárias. Mas essa parte aí realmente assim foi uma experiência muito legal, um currículo muito bom que eu consegui adquirir, porque foi uma experiência muito diferente, foi marcante, aprendi muito, né? Não só deu aula, como aprendeu com eles. Aprendi muito, né? Sobre a cultura, sobre como eles vivem, o que eles pensam, como que é a sociedade deles, como que eles vivem, né? Na verdade é como a nossa, né? Eles têm tipo um prefeito, eles têm uma pessoa espiritual que cuida da parte da espiritualidade. Tem uma casa de reza, onde lá se faz tudo, as reuniões, tem os líderes. E fui aprendendo a conviver, né, com essa diferença, mas ao mesmo tempo tentar me inserir naquele contexto, passar um pouco da minha experiência para eles e também aprendi muito. Que bacana. Bom, e lá, quanto tempo você ficou dando aula nessa aldeia? Olha, eu acredito que foram uns 9 anos. Bastante. Foi, mais ou menos, de 8 a 9 anos. E aí o projeto se encerrou. Porque era um projeto do Estado? Do Estado. É o projeto Guri, que existe até hoje, existe em vários locais, mas lá se encerrou por falta de número de alunos. Eles foram crescendo, né? E os índios lá, eles casavam muito cedo. Muito cedo, já entravam na vida, criavam filhos. Então não dava mais para estar na escola, tinha que correr atrás da vida, né, de sustentar a sua família. Então foi se acabando, né? Não tinha mais pessoas para a gente trabalhar, eram poucas pessoas, não compensa, né? Você manter uma estrutura, né? Com o professor, lá tinha 3 aulas, era de percussão, violão e canto coral. Aí depois saiu a percussão e ficou só violão e canto coral. E foi se mantendo isso durante esse tempo todo que eu te falei, esses 8, 9 anos, até onde deu a gente foi levando, né? Levando, tocando. Bom, a gente vai para um breve intervalo e nós já voltamos. E no segundo bloco nós vamos conversar bastante sobre o Instituto Cubatão Sinfonia, que é um projeto que é realizado aqui na nossa cidade. A gente já volta. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Voltando para o segundo bloco e vamos começar a conversar sobre o Instituto Cubatão Sinfonia, aqui com a Daniela. Dani, quanto tempo existe o Instituto aqui na cidade? É desde 2008. Foi quando se fundou o Instituto Cubatão Sinfonia. Na época não era instituto, era só, a gente chamava de Projeto Cubatão Sinfonia. E aí depois, com o tempo, foi se adequando, aí virou Programa Cubatão Sinfonia. E esse ano a gente conseguiu, né, colocar como um instituto para ganhar mais visibilidade, né, e até não só em Cubatão, mas tentar abranger até outros lugares. Ficar mais fácil para... Isso, para conseguir até, por exemplo, patrocínios, sim. né? Não ficar uma coisa localizada Isso. Aqui. Aí nós conseguimos esse ano, aí colocamos, né, essa marca agora de instituto, né, Instituto Sinfonia. Mas desde 2008 nós estamos aqui em Cubatão e nós começamos lá na Cota 200. Lá, eu não sei se você conhece, lá no bairro. Conheço um pouquinho. Lá tem uma capela que se chama Capela São Pedro, que ela faz parte aqui do centro da matriz, né? Na época era o padre Valdeci e ele abriu as portas porque se queria montar um projeto num lugar de uma área assim de vulnerabilidade social, né? Que aliás é normalmente onde a gente vai, né? Com sinfonia. Onde vocês atuam? Onde a gente é o nosso público, onde a gente costuma ir. E aí abriu esse espaço, o padre abriu, não tinha tanto, não é como hoje está até maior o espaço lá, mas naquela época era bem pequeno, a gente tinha um salão grande que podia usar, dentro da igreja não, tinha depois uma parte lá fora, externa, que a gente usava, e uma outra casinha, que é um anexo, eu não sei o que era essa casinha, mas era uma casinha que pertencia à igreja, dentro do terreno da igreja. E nós usávamos lá para as aulas, né, e começou... Basicamente com todos os cursos, tinha curso de cordas, as cordas
que a gente fala são as cordas friccionadas, que é violino, violoncelo, contrabaixo, para formar uma orquestra, né? Que era o nosso intuito principal. A intenção era essa? Era essa. E nessa época eu era professora, né? Então eu comecei lá como professora de canto coral, tinha curso de violão, também são as cordas dedilhadas, né? Violão, percussão e instrumentos de sopro. Todos os sopros imagináveis, flauta, saxofone, clarinete, trompas, trompete, para tentar se formar uma orquestra, né? Esse projeto, esse Cubatão Sinfonia, ele é uma realização que foi da Associação da Banda Sinfônica de Cubatão. Então, todos nós ali éramos membros... Todos voluntários na época. Todos membros da associação, né? Da Banda Sinfônica, músicos da Banda Sinfônica, né? E aí se teve essa necessidade de criar esse projeto para dar aulas, né, nessa área de vulnerabilidade. E no começo, Dani, vocês não tinham apoio financeiro? A gente conseguiu, no primeiro ano conseguiu um apoio. Eu não me lembro agora assim qual era o patrocinador da época, mas foi alguma indústria, não sei se foi a Anglo ou a Uzi Minas, eu não me lembro, mas conseguimos, porque era como que se sustentava, né? Pagava o salário dos professores, conseguia comprar os instrumentos, que muitos ainda estão daquela época, a gente usa até hoje, né? Eles estão aí porque são bens duráveis, né? Sim, se você cuidar bem, né? Eles conseguem se manter bastante tempo. E aí começou lá, nesse sonho, 2008, pequenininho, sem muita estrutura. Eu dava aula dentro dessa casinha que eu falei, tinha uma goteira, caía em cima do meu teclado, era uma coisa assim bem, sabe, sonhadora, né? Mas deu tudo muito certo, né? Essa é uma idealização, né? Desde aquela época do Éder Crispim, que é o nosso coordenador, né? Ele que é o idealizador, né? Não só ele, tem outras pessoas, né? Mas hoje ele ainda está. Então ele é o coordenador geral, ele é o presidente da associação, ele que coordena realmente o Cubatão Sinfonia. E hoje, quais são os núcleos que a Sinfonia atende? Em quais bairros? A gente conseguiu crescer bastante, Cris, na cidade. A gente está aqui pertinho, no Schmidt, tem um núcleo, né, nessa área mais central, onde as pessoas conseguem, né, desembarcar no ônibus de qualquer lugar. Chega fácil. Estamos também aqui no CEL, que é essa escola aqui do lado do Fórum. Aí atende exclusivamente ali a escola. No Schmidt, se atende alunos do Schmidt e alunos externos. Consegue fazer esse bem bolado aí. E no CEL, não. Só os alunos, porque as crianças ficam lá integral. Integral, é um período então, integral. Eles no contraturno conseguem pegar para fazer as aulas, né? E aí, os que eu sou coordenadora, né? São os outros dois. A Cota 200, que é o fundador, que foi o primeiro realmente, né? O primeiro bebê do Sinfonia foi lá, a Cota 200. Nós temos um espaço que é locado, a gente consegue locar. E estamos lá até hoje. Já mudou de outro lugar, mas agora estamos nesse local que é do lado do campo. E dentro da escola Pieruzzi. Conseguimos também, não sei se foi ano passado, ano retrasado, não me lembro agora. Mas conseguimos fazer uma parceria com a diretora, né? A gente tem no Sinfonia, a gente tem essa parceria dentro das escolas, através da prefeitura, porque a Secretaria de Educação, né, nos permite entrar, sempre pegar o aluno no contraturno, né, para não atrapalhar a grade de horário da escola. A grade escolar. E dentro da escola, exceto o CEL, a gente consegue pegar os da escola e os externos. E a partir de que idade as crianças começam a ter aula no Instituto? Então, no Sinfonia, depende muito do curso, né? Por exemplo, na Cota 200, a gente tem uma aula chamada Baby Class de balé. Então, é uma fofura, né? É assim, 4 aninhos, 5 aninhos, mas é o único lugar que pega nessa idade. E é o único curso também. Porque todos os cursos, a maioria é de 7 anos para cima. Porque também depende, Cris, às vezes não depende só da idade, mas depende do porte físico da criança, né? Por exemplo, às vezes uma criança de 7 anos é até grande, ela consegue pegar um violão, ela consegue tocar, de repente, a bateria, o pezinho, né, do pedal, ela alcança. Mas se for uma 7 anos pequenininha, já a gente não consegue. Então depende um pouco não só da idade. Mas assim, para ter um número, né, vamos falar que é de 7 a 18 anos, é o nosso público. Nós temos até alguns alunos que permanecem depois dos 18, né, quando não vai trabalhar, né, não tem esse compromisso. Nós temos alguns alunos que ainda permanecem conosco, principalmente na Cota 200. Eles ainda já têm 18, 19 e estão conosco, estão fazendo a aula, se apresentam, né, tem essa rotina. Dani,
Quantas crianças são atendidas no total, mais ou menos? Mais ou menos, eu acredito que a gente esteja aí agora de 400 crianças, de 400 a 500 crianças, juntando todos os núcleos. Já passaram, assim, por nós, desde que começou, eu acredito que mais de umas 3.000 ou 4.000 crianças. Durante todos esses passou, anos. Porque é rotativo, né? Sim. A criança entra, chega naquela fase de camp, muitos procuram camp, a gente até ajuda bastante, né? A gente tem... O projeto é muito bem estruturado, a gente tem, assim, assistente social, a gente tem psicóloga, tem professores, né? Eu tenho uma equipe dentro do projeto, né? Comunicação, a gente tem um assessor de RH, de administrativo, que resolve toda essa parte. Tem produção, que corre atrás de instrumento, leva para lá, monta, faz reparos, faz toda assim, essa parte mesmo que faz assim, a necessidade, né? Dentro do projeto que durante esse tempo todo é necessário. Precisa. Não tem como fazer sem uma equipe assim grande, né? Porque o projeto cresceu muito, né? Foram 4 núcleos. Sabe lá se o ano que vem Deus vai nos abençoar com mais um, a gente não sabe, né? Mas precisa ter realmente bastante gente. A gente está com uma equipe mais ou menos no total de 25 pessoas trabalhando dentro do Instituto. Algumas trabalham em 2 núcleos, dependendo do seu horário, da sua carga horária, né? E consegue fazer. Para dar conta. Dani, a gente vai parar mais um pouquinho. Nós voltamos já para o terceiro bloco para continuar conversando sobre isso. A gente já volta. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Terceiro bloco do nosso programa, do painel feminino. Eu quero continuar conversando com a Dani, porque tem tanta coisa para falar ainda sobre o Instituto. Dani, das crianças que são atendidas, o projeto também se preocupa com a família dessas crianças? Sim, como eu disse para você, a gente tem essa parceria, né? A gente tem uma psicóloga e a gente tem uma assistente social. E desde que o aluno entra, né, quando ele entra e faz a matrícula, a mãe faz a matrícula, essa mãe ela passa por uma avaliação, né? A gente chama assim uma avaliação sócio, assim, para a gente descobrir um pouquinho sobre essa família, como que ela vive, se ela precisa de ajuda para alguma coisa, né? Tem famílias muitas vezes que precisam, eu tenho coisa simples, mas que uma assistente social pode dar um encaminhamento, ou a psicóloga, né? Algum tratamento, alguma coisa, a gente vai descobrindo. E também sobre a criança, né? Se a criança tem alguma necessidade especial, se ela precisa de um acompanhamento de alguma coisa, e onde a gente possa estar buscando realmente, assim, dentro da rede, quem poderia estar nos ajudando, né? A gente consegue fazer isso. Porque isso faz diferença. Faz. No que a criança vai absorver no projeto, né? Porque às vezes a condição em casa, né, a gente não sabe como que tá precisando de ajuda em casa, como é que ela vai estudar se está numa situação, né, complicada, né? Então, tem esse apoio e quando a criança já também está fazendo parte, existem as rodas de conversa que a gente realiza, né? Tanto a psicóloga como a assistente social, a Socorro Bisinelli e a Carol Beltrão, né, que trabalham conosco, elas se preocupam de estar fazendo sobre diversos temas, né? Se conversa tanto com as famílias, também fazemos com as crianças. Fazem separados e juntos? Normalmente separado, faz com as mães e depois fazemos com as crianças também sobre temas que a gente vê no momento, de repente. Esse ano, por exemplo, a gente viu necessidade de falar sobre bullying, né, que é um problema assim que é recorrente nas escolas, né? Sim. Bullying, racismo, às vezes acontece numa roda desse assunto, as próprias crianças vêm com um assunto que não tem nada a ver, mas existe a escuta naquele momento, aquele acolhimento, né, através da assistente social e da psicóloga, e aí elas vão vendo, essa criança está precisando de um apoio aqui, chama às vezes para conversar no separado, às vezes tem que chamar o pai, vamos encaminhar, você precisa fazer um tratamento psicológico, enfim, ou tomar algum remédio, um CAPS, né, então existe essa preocupação. E dentro lá na cota a gente tem um agrado que a gente dá para as mães, não é todo ano que a gente consegue fazer, mas esse ano a gente conseguiu, que a gente chama de Mães do Sinfonia, onde a gente tem aula de Pilates. Gratuito para as mães. Só precisa ser mãe de aluno, ou avó, ou tia, ter alguém lá que tenha vínculo conosco. Com essa criança. Isso, e a gente tem essa aula para elas, gratuitamente. Bom, porque
A família pode estar perto dessa criança, nos ajuda a aproximar da família. Sim, também. É. E desses jovens que você citou que já passaram pelo Instituto, algum deles chegou a se profissionalizar e também quis dar aula no projeto, perpetuar esse conhecimento? Isso é uma coisa muito legal que você está perguntando, né? A gente teve, em 2008, quando a gente começou, um aluno que se chama Clóvis, e o apelido dele é Dolinho. E ele começou lá na percussão, né? Naquela época, foi estudando tudo, né? Ele era bem garotinho mesmo, bem novinho. E aí o que aconteceu? Depois ele acabou saindo, foi fazer aula no Projeto Beck, que nós tínhamos aqui em Cubatão também, era no Parque Anilinas. E depois disso ele conseguiu fazer um teste para a banda do Exército, era como músico temporário. E aí a vida dele começou assim a entrar para o profissional, né? Ele começou realmente a se profissionalizar, ele ficou um tempo nessa banda, né? Ele ganhou dinheiro, sustentou a família dele com esse dinheiro. Viveu né? disso. Foi, né? Foi a profissão dele. E depois cresceu na música, hoje ele é músico também, toca em vários lugares, toca com banda popular, toca em casamento, toca em eventos e é professor do programa Cubatão Sinfonia. Ele é professor, dá aula aqui no Schmidt, dá aula de percussão. Ele devolvendo o que ele recebeu de vocês. Isso, e foi nosso aluno lá na Cota 200, né, onde começamos, e hoje está aí realmente devolvendo para a sociedade, para as crianças, tudo aquilo que ele pôde absorver, né? Dani, desse período todo que vocês têm dado aulas, vocês participaram e participam de muitos eventos? É a convite? Vocês recebem para fazer uma apresentação grande e esse valor é revertido por projeto? Vocês vão como convidados? Como é que funciona? Normalmente é um convite para alguma apresentação artística, né? Por nós temos essa parceria com a prefeitura, às vezes a própria prefeitura convida para alguns eventos, já fizemos esse ano do meio ambiente, teve um da indústria também que nos convidaram, né? Foi dentro do bloco cultural. E às vezes coisas externas, né? Nós temos patrocinadores, são duas indústrias. Quais são? De Cubatão, né? A CEMOC Brasil, e uma que não é em Cubatão, que é a Bequisa, né? Que fica lá naquela área de São Vicente, né? E mostrou interesse. Mostrou interesse, são nossos... Não significa que sim. precise então, ser da cidade. Eles são nossos patrocinadores, às vezes nós vamos até lá, quando eles pedem, né? Sempre a convite deles, né? Parte deles. E nós levamos as crianças para fazer uma apresentação, fazer uma mostra do trabalho. Nunca dá para levar todos, né? Porque, imagina, hoje o projeto é grande, né? Então, a gente normalmente, né, leva a Cota, que é o projeto mais antigo, então é o que realmente tem talvez um pouquinho mais de formação básica para tocar nos lugares, né? Embora os outros todos já estão se desenvolvendo, o Schmidt já está saindo para se apresentar, o Pieruzzi também está saindo, né? O Céu não, porque como eu te falei, eles ficam bem, né, fechados na escola, porque eles têm um horário integral, fica mais complicado tirá-los, né? E aparecem convites. Esse final de semana nós tivemos, né, no SESI, já tivemos outros convites para outras apresentações, né? Muitos são ou da prefeitura mesmo, ou então nossos patrocinadores. Da própria empresa. Bom, o programa está acabando, o nosso tempo acaba, é rapidinho o programa, mas eu queria, Dani, que você deixasse o contato do projeto, as suas redes sociais, para que as pessoas possam conhecer o Instituto. Eu, particularmente, não conhecia tão a fundo e posso dizer que é um trabalho maravilhoso. Pelo que eu vi e pelo que eu conheço da Dani, que está lá, posso dizer que é um programa, é um projeto que merece mesmo todo o incentivo que possa ter, que precise, né? Então, vocês podem nos acompanhar, nós estamos em todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, lá Instituto Sinfonia, você acha facilmente, entra lá, gente, na nossa página, curte, compartilha, dá uma força, porque você sabe, né, que isso é muito importante, esse engajamento, faz toda a diferença. Né, nós prestamos contas, nós fazemos relatórios para os nossos patrocinadores. É um trabalho sério. Né? As empresas, tanto, né, a CEMOC como a Bequisa nos pedem, nós temos também, acabei nem falando, mas aproveitando, né, recebemos emenda impositiva da Câmara, então tudo é pedido para ter uma prestação de contas e isso conta bastante. Então, gente, segue lá a gente, Instituto Sinfonia, estamos também no Facebook, no TikTok, no YouTube e temos muito material, muita coisa que já aconteceu, muito evento que foi promovido por nós, né, também, e os convites, as crianças têm oportunidade, então
deem esse apoio que a gente precisa. A gente precisa realmente resgatar essa cultura, essa dignidade, essa promoção social dentro da nossa cidade, né? É muito necessário. Dani, vou perguntar rapidinho o que eu esqueci de te perguntar. As inscrições, elas são abertas uma vez ao ano? Normalmente são 2 vezes. A gente faz no comecinho do ano, fevereiro, março, abril, aí dá uma pausinha, né? E aí normalmente no meio do ano, lá para julho, agosto, mais tardar setembro. Aí depois fecha de novo as inscrições, tanto para os lugares que são abertos, né? O Schmidt, o Peruzzi e a Cota. Nós temos alunos que não são até de Cubatão, sabia? Que vêm fazer aula aqui. Tem alunos de Praia Grande que procuraram e é aberto, gente. São bem recebidos. É aberto para todos. Só precisa da criança estar estudando na escola, né? Que a gente tem esse vínculo. Não pode ser uma criança que não estuda, né? Então ela tem que estar vinculada à sua escola. A mãe leva lá sua RG, sua certidão de nascimento, uma foto, um comprovante de residência, tudo pessoalmente, não dá para fazer online, né? Justamente porque a gente tem esse contato com os pais, depois vai passar pela assistente social, vai passar pela psicóloga, né? Mas é tudo tranquilo, a criança não precisa ter o instrumento, né? Por exemplo, ela quer fazer violão, mas ela não tem o violão, não precisa se preocupar. Nós temos lá dentro da unidade, a gente tem o violão, tem o instrumento de percussão, ela vai usar lá. É claro que se futuramente a criança tiver a possibilidade de comprar para estudar em casa, né? É perfeito, mas não é uma obrigação ela ter. Não é um requisito não é obrigatório. Bom, o programa fica por aqui. Semana que vem a gente tem mais um programa para vocês.